Vocês estavam com saudade das minhas resenhas, né? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do filme da Cruella. Eu tava com muita saudade de fazer resenha aqui pra vocês. Eu escolhi esse filme que eu assisti recentemente e eu achei que ele tem muito conteúdo legal pra gente falar. Mas antes de começar a resenha, eu vou dar alguns recados. O primeiro é que aqui teremos spoilers, então se você não viu o filme, vai lá, assiste o filme, depois você vem aqui e me diz o que você achou. Se você concorda, se você discorda. Segundo recado é, gente, aqui eu vou trazer um pouco da minha percepção e da minha opinião sobre o filme. Claro que vocês podem discordar, mas eu sempre falo que para vocês assistirem um filme, porque fazendo um desabafo aqui é meio chato quando a gente fala de alguma coisa e alguém comenta alguma coisa que, assim, claramente a pessoa não assistiu o filme, não sabe do que eu tô falando, e a pessoa só jogou um comentário assim aleatório. Vão lá, assistam um filme de verdade, tenham as percepções de vocês e venham aqui lembrando sempre que essa é a minha opinião, essa é a minha análise, é como eu percebi o filme. A história começa com a Cruella bem bebezinha, né, no nascimento dela, é ela narrando a história dela. A gente descobre que o nome dela, em verdade, é Estela. Estela Cruella, até rima, né? E ela nasce com piebaldismo, que é aquela mutação gênica, né? Em que a pessoa tem alguma parte do corpo com pouca melanina. Então, isso às vezes se reflete no cabelo, com mechas brancas. E ela chama atenção, claro, ela se denomina gênio, já, assim, bem nova, ela fala que ela já era um gênio. Ela tinha também uma personalidade bem forte e uma irritação. E a mãe dela sempre falava pra ela que ela não era a Cruella, que já era um alter ego, o nome dessa outra personalidade que a mãe dizia que ela tinha. Que ela tinha que ser a Estela. A Estela é uma menina boazinha, uma menina obediente, uma menina que não dá trabalho. Só que a Estela, na escola, sofria bullying. E as pessoas que cometiam bullying com ela nunca eram punidos. Era só ela que era punida, que era castigada. E aí o primeiro ponto, né, que eu observei é que o diário lá dela, em que colocavam as anotações, eram pontos pretos em cima de uma caderneta branca. Então você olha, você já remete a Dálmata, né, naquela primeira cena ali, que vão botando pontinhos pretos para cada erro que ela comete. E é interessante também essa dualidade do cabelo metade branco, metade preto, para dizer que existia ali já duas pessoas dentro dela, a Estela e a Cruella. Bom, com o tempo, a Estela, de tanto aprontar, acabou sendo que meio que expulsa ali da escola, né? Meio não, ela foi expulsa. E a mãe dela resolve levar ela numa festa, num castelo super bacana. E a Estela tinha adotado um cachorrinho vira-lata que tava com ela pra cima e pra baixo. Só que nessa festa a mãe pede pra ela ficar no carro com um colar lá, com uma joia. E ela não fica. Ela acaba saindo, ela vai atrás do Bud, que é o cachorrinho dela. Tem uma confusão danada lá, que a gente filme pastelão nesse momento. E aí, ela indo atrás do cachorrinho, e aí os dálmatas da festa são acionados, começam a ir atrás dela. E nisso, ela vê os dálmatas saindo da festa loucamente, indo pra cima da mãe dela, que tá próximo a um abismo, e a mãe dela morre. Ela acha que a culpa foi dela. Um parênteses aí é que eu achei essa morte da mãe muito, assim, forçada. Achei uma coisa meio que forçaram mesmo até pra Cruella ter essa raiva toda dos dálmatas. A gente começa a pensar, né? Ah, por isso que ela tem raiva dos dálmatas, porque os dálmatas que empurraram a mãe dela. Mas ela cresce com esse sentimento de culpa. Mais um marco aí na infância. O primeiro marco é essa coisa do bullying. O segundo marco é ela aí ser expulsa de uma escola, porque isso marca uma criança. O terceiro é essa questão da morte da mãe com a culpa, né? Ela chega a Londres e encontra o Horácio e o Gaspar, duas crianças também abandonadas, os dois meninos eram abandonados. Elas crescem marginalizados, né? Roubando, furtando, fingindo ser alguém importante para conseguir se aproveitar de determinadas situações. Ela cresce com esse perfil e ela costurava as roupas dos disfarces dele. Uma frase também bem marcante é que quando a Estela chega e conhece o Horácio, ela fala assim, eu queria ser estilista e não uma ladra. Porque ela acaba se tornando uma ladra e aí reforça um estereótipo também de marginalização dela, né? Mais um ponto dela ficar à margem mesmo de uma sociedade. Outra coisa que eu achei legal também é essa coisa dela ter um cachorro vira-lata com ela o tempo todo.
que também faz uma distinção. O dálmata era uma raça fina, que estava lá com os granfinos naquela festa. E o vira-lata não é um cachorro de raça, né? Que não remete a uma coisa elegante, a uma coisa chique. Em algum momento a Cruella consegue ali um emprego numa loja de moda, mas ela era só auxiliar de serviços gerais, e aí depois ela mesmo como auxiliar de serviços gerais, ela consegue fazer um negócio lá na vitrine, e ela chama a atenção da baronesa, que era uma super estilista famosa, consegue chamar a atenção dessa mulher, e essa mulher chama ela para trabalhar com ela. Nesse momento do filme a gente pensa assim, então ela vai trabalhar com a baronesa, ela vai se destacar em alguma peça lá que ela vai fazer, e assim vai começar o sucesso dela como Cruella. Só que não, né? Ela estava trabalhando lá com a baronesa, né? Contente, porque estava aprendendo um monte de coisa. E ela ia sempre a um túmulo, né? Uma fonte, na verdade, de água que ela considerava meio que o túmulo da mãe dela. E conversava com a mãe dela. Mãe, olha, eu tô dando certo. Eu tô me tornando aquela Estela que você sempre me ensinou que eu deveria ser. Só que em determinado momento ela vê o colar que ela perdeu, lá que a mãe dela deu pra ela, com a baronesa. Ela, peraí, essa mulher roubou esse negócio de mim. E aí ela arma alguma coisa com o Horácio Gaspar, do tipo que eles já faziam, pra ir lá pegar, né, esse colar de volta. Muito interessante porque ela se traveste de Cruella, né, desse personagem Cruella, o primeiro contato assim mais profundo dela com essa persona de uma maneira assim mais direta, e a gente vê que ela não tá só disfarçada de Cruella para conseguir alguma coisa. Ela sente prazer em estar naquela persona ali que ela cria. Quando ela joga fogo lá na roupa, que a roupa vira outra roupa, uma roupa vermelhona bonita, é como se ela estivesse ali tomando essa forma de Cruella, incorporando e sentindo prazer com essa persona. Algumas pessoas, né, vão associar a Cruella lá com um transtorno de personalidade histriônica, que é um transtorno em que a pessoa tenha muita coisa do exibicionismo, precisa chamar atenção, tem algumas crises de irritabilidade também, age assim o tempo todo de uma forma muito caricata para chamar atenção. Então, algumas pessoas associam até a Cruella a esse transtorno de personalidade histriônica, né, que ela teria desenvolvido aí durante a vida dela. O transtorno bipolar do humor, eu já acho que ela não é transtorno bipolar do humor, tá, gente? Por N questões, eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre transtorno bipolar do humor, mas dando aqui uma dica pra vocês, assistam a resenha de Por Lugares Incríveis, que eu já fiz aqui no canal, eu falo sobre transtorno bipolar do humor. A gente começa a ver que pode ter a ver com a Cruella, sim, mas nem tanto. Nesse inteirinho dessa festa que ela tá ali se disfarçando de Cruella pra tentar pegar o colar, os dálmatas acabam engolindo o colar e ela descobre que, em verdade, a baronesa tem um apito que, ao acioná-lo, os dálmatas avançam em cima de quem ela aponta. Ou seja, quem matou a mãe da Cruella não foi a Cruella, foi a baronesa naquela festa lá do passado que ela esteve presente quando criança. Só que como ela tinha causado uma confusão danada e os dálmatas estavam atrás dela, ela achou que tinha sido culpa dela, mas não. E isso é revelador para ela. Isso é o gatilho principal para que ela deixe que a Cruella saia de vez e que ela comece cada vez mais a se afastar da personalidade da Estela, que é aquela menina boazinha que faria tudo para ser certinha. Diz uma frase, eu até notei, que é assim, para a Cruella tudo dá certo, para a Estela não. Quer dizer, quando eu tento ser boa, quando eu tento fazer o certo, as coisas não dão certo pra mim. Mas quando eu incorporo essa personalidade ruim, as coisas dão certo pra mim. Depois que ela descobre isso, eu me lembrei até um pouco lá da cena em que o Coringa tá pintando o cabelo de verde, lá no filme do Joaquin Phoenix, de 2019, que ele pinta, naquele momento em que ele tá pintando o cabelo de verde, que ele bota aquela roupa vermelha, que ele sai dançando pela rua, daquele jeito deslocado dele, que ele tá indo pra uma entrevista na televisão, que ele tava sendo até humilhado, né, pelo cara. Me lembrou um pouco essa cena em que ele tava ali, entrar ali no palco da entrevista, ele faz uma reverência, assim, bem caricata, e me lembrou um pouco isso, né, quando ela resolve, aí ela vai até no jornal, né, fala, aqueles trejeitos dela, bem do histriônico mesmo, né, da coisa
do exibicionismo, né? Algumas pessoas também associam esse comportamento da Cruella um pouco transtorno opositor desafiador, porque não respeita regras, não respeita hierarquia, tá sempre querendo chamar atenção, também tem crises de irritabilidade, aceitam ser subjugados. No caso do histriônico também, que tem a ver com a Cruella, às vezes se faz de submisso pra chamar atenção. Então, quando ela tá ali junto com a baronesa, que ela tapa, ai, gratidão, ai, desculpa, ai, muito obrigada. Isso aqui, porque ela sabia que aquilo também irritava a baronesa. A baronesa, a gente pode dizer que ela tem alguma coisa também no transtorno antissocial. E a gente não vou dizer aqui qual o transtorno antissocial que ela tem, mas claramente ela não tem nenhuma empatia por ninguém. Um narcisismo super exacerbado também ali nela. A Cruella tá ali provocando a baronesa o tempo todo, de várias formas. Tem uma cena que ela sai do lixo ali pra dizer, olha, eu vim do lixo, mas eu sou melhor que você. De várias maneiras ela tá ali provocando aquela baronesa, até que quando ela tá prestes a quase morrer, né, a baronesa pega ela, porque ela pega os dálmatas da baronesa pra pegar o colar. Eu fiquei desesperado quando eu achei que ela tinha matado de fato os dálmatas pra fazer aquele vestido maravilhoso que ela parece. Mas graças a Deus ela não tinha matado os dálmatas. Ela, em algum momento aí, ela descobre que a baronesa era a mãe dela. E aí, nesse momento que ela diz pra si que ela ia enterrar a Stella de vez. Eu discordo, tá? Que ela enterrou a Stella de vez e que ela virou apenas Cruella, porque ela tinha uma essência boa nela. Como eu sei que ela tinha uma essência boa? Ela não matou os dálmatas, foi à prisão liberar o Horácio Gaspar. Ela tinha, né, um senso de vingança e de justiça também, mas que ela virou só aquela persona Cruella, que até no final eu tô enterrando aqui a Stella. Eu discordo, porque ela tinha uma essência boa. Talvez ela estivesse enterrando a Stella boba, a ingenuidade de acreditar que as coisas iam dar certo e na bondade das outras pessoas. Talvez ela estivesse enterrando isso. Foi assim que eu entendi, tá, gente? Ela acaba virando, ela arma um plano lá contra a baronesa, ela acaba se tornando, pegando a herança toda da baronesa. E ela, quando descobre que é filha da baronesa, ela também entende por que a mãe dela vivia falando pra ela que ela tinha que ser boazinha. Porque a mãe adotiva dela, no fundo, devia ter medo dela se tornar a mulher ruim que era a baronesa e que a mãe dela conhecia. Porque a mãe dela era uma das empregadas na casa da baronesa que pegou a Cruella para cuidar. Quando a baronesa teve a Cruella, ela quis se desfazer do neném. E aí essa empregada pegou essa neném e foi embora da casa com a neném e criou como filha. Então, ela fala para aquele túmulo da mãe lá da fonte, então é por isso que você queria que eu fosse boazinha, porque você tinha medo de eu ser igual àquela mulher, você mentiu para mim. Existe ali uma raiva muito grande. Importante aqui dizer que qualquer que seja o transtorno que tenha a Cruella, qualquer que seja o problema que tem de personalidade da Cruella, se dá muito porque ela teve uma infância muito difícil, ela fez descobertas muito difíceis, então isso pode ter provocado uma desordem psíquica nela. Regra, todo mundo que tem infância difícil vai ter desordem psíquica? Não, gente. Uma desordem psíquica igualzinha a Cruella? Não é isso que está sendo dito aqui. Mas a gente entende um pouco esse lado do vilão, né? Agora os filmes estão trazendo muito isso, eu acho isso bem bacana, porque a gente sai um pouco dessa dualidade, a pessoa nasceu boa, a pessoa nasceu ruim. Existem contextos, existem situações que podem, né, contribuir para essa ou aquela situação de ordem ou desordem psíquica, desse ou daquele sintoma aparente. Eu tô achando bem bacana essa coisa de trazer os vilões, como eu tenho aqui o vídeo do Coringa também, que vocês podem assistir, que eu falo bastante sobre como ele foi descartado ao longo da vida inteira e como que essa persona que ele assume também foi uma forma de defesa em relação à sociedade, sem justificar os erros dele, lógico, e sem justificar também os erros e as maldades da Cruella. A gente tem ali um final bem interessante, porque a Anitta, que era amiga dela lá da infância, que ajudava ela lá na hora dos bullying que ela sofria, era uma jornalista que até ajudou meio que ela a se promover, né, no jornal, falando coisas sobre a Cruella. Ela dá uma cachorrinha pra Anitta e dá um cachorrinho para aquele advogado da baronesa
que era compositor também. Quem são eles? Eles são os protagonistas do filme lá dos 101 Dálmatas, especialmente o de 1961. E eles recebem, né, um fica com o Pongo e outra que seria a Prenda, né, que eles depois lá na frente vão ser os arqui-inimigos da Cruella. Mas será que ela vai ter coragem, igual no filme de 1961, de querer matar os filhotinhos para fazer casaco de pele? Eu acho que não, porque eu acho que essa Cruella que se apresentou nesse filme tem sim uma essência muito boa nela. Eu acho que ela é uma criança ferida, né? Ela foi uma criança ferida. Falei pra caramba aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muitas coisas pra falar dos filmes. Às vezes eu nem consigo concentrar tudo num vídeo só, mas eu espero que tenha sido produtivo pra vocês. Me falem aí o que vocês acharam. Enfim, eu queria dizer que dálmatas são muito bonzinhos, eles não são raivosos, igual tá naquele filme, gente, pelo amor de Deus. Essa daqui é a Layla. E olha só, ela é um amorzinho. Né, meu amor, né?